Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você chegou aqui, por acaso, chegou agora, é a primeira vez aqui no vídeo, eu te convido a se inscrever aqui embaixo e acompanhar todos os meus conteúdos relacionados a fitness, musculação, voltado para estética. Se você ainda não me conhece, eu me chamo João Batista, sou estudante de Educação Física e atualmente estou no 7º, quase no 8º período, então já estou ali muito próximo de me formar. Eu sei que o tema de hoje deixa vocês malucos, principalmente as meninas que buscam ali um exercício para resolver ali aquele problema muitas vezes do glúteo máximo ou do glúteo médio. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse grupamento muscular tão buscado pelas meninas, que é o glúteo. Eu sei que a maior parte de vocês busca um exercício perfeito para os glúteos, então qual que é o exercício que vai fazer o meu glúteo evoluir como nunca evoluiu? Que vai fazer eu deixar de ter aquele bumbum mais batido ou aquela famosa depressão trocantérica na região ali do glúteo médio entre o fêmur e a pelve? Eu sei que vocês buscam, na verdade todo mundo busca, né? Os homens buscam mais para membros superiores e as mulheres buscam mais para membros inferiores. Então uma técnica, um exercício, algo que vai trazer resultado assim de uma forma que nunca trouxe. Mas como você já deve imaginar, como tudo dentro da musculação e relacionado a ganhos estéticos e a mudança na morfologia do nosso físico, não existe um exercício específico do glúteo. Mas hoje a gente não vai saber simplesmente isso. A gente vai entender o porquê que não existe um exercício específico que vai te trazer resultados, como que o glúteo se comporta e como que a gente vai fazer para entender melhor cada exercício e como fazer essa seleção deles. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala de glúteo, a gente está falando ali de glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Então tem esses três tipos de glúteo ali naquela região. O glúteo máximo é aquela região que fica mais para trás, que fica dá aspecto de glúteo redondinho. O glúteo médio ele está posicionado, ele parece um leque, tá? E ele está posicionado ali na pelve e no fêmur, então na lateral ali da nossa perna. E o glúteo mínimo ele está por baixo de tudo isso. Então por isso que ele não é tão comentado, que ele não aparece tanto, mas ele também está ali. E para a gente conseguir imaginar a seleção de exercícios e por que não tem um exercício específico que vai te trazer um resultado como um todo, a gente precisa observar todos esses glúteos de maneira específica. Então, só o glúteo médio, ele já tem feixe de fibra para todo lado. Como eu falei, então ele parece um leque. Ele vai ter feixe de fibra em vários sentidos. Se a gente for observar glúteo médio, glúteo máximo e glúteo mínimo, a gente tem fibra de todo jeito. Em comparação, para vocês conseguirem entender, não é, por exemplo, um bíceps braquial, que a gente tem fibras todas nesse sentido. Não, o glúteo a gente tem fibra distribuída para todo lado. E é um dos motivos pelo qual esse músculo é tão almejado e quem consegue evoluir ele de uma forma notória acaba sendo bem observado e bem questionado o que foi feito para conseguir evoluir aquele grupo muscular. A gente precisa imaginar que sempre que a gente alinha um vetor de resistência a um feixe de fibra, a gente favorece a ativação daquele feixe de fibra. Então aí a gente já tem um insight. Por exemplo, por que vocês acham que existe a cadeira abdutora, que a gente está com o quadril flexionado a 90 graus, e a cadeira abdutora 45 graus, que a gente está com a flexão de quadril só de 45 graus? Muita gente fala por aí que é invencionismo, que é coisa para aparecer. Porém, ao fazer essa modificação na flexão de quadril, a gente tem um alinhamento do vetor de resistência a outros feixes de fibra do glúteo médio, que não os feixes posteriores. Então a gente vai ter um aumento no recrutamento e na ativação dos feixes de fibras que estão ali na parte mais medial do glúteo médio. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, quando a gente faz a abdução de quadril na polia baixa, a gente tem o nosso quadril em neutro e a gente vai favorecer as fibras que estão ali na direção do vetor de resistência. Isso serve para todos os glúteos, então serve para o glúteo médio, serve também para o glúteo máximo. Por isso a variação é muito interessante. E aí a gente já começa a entender qual que é realmente a jogada para a gente evoluir o glúteo. O segundo ponto para a gente entender bem esse grupo é a gente saber a função de cada musculatura para a gente entender o que ele faz. Para a gente treinar ele, a gente vai ter que exercer um movimento que ele exerce com um certo grau de resistência. Aqui eu não vou entrar no glúteo mínimo porque é um músculo que poucas pessoas
que vai fazer pouca diferença no volume muscular, só em momentos muito específicos. Mas vamos entrar aqui no glúteo médio e no glúteo máximo. Só para vocês terem ideia, o glúteo máximo faz a extensão do quadril, a rotação posterior da pelve, a rotação lateral do quadril, auxiliam na abdução do quadril e auxiliam na adução do quadril. Tudo isso, o glúteo máximo. Já o glúteo médio faz abdução do quadril, rotação lateral da pelve, rotação medial do quadril, rotação lateral do quadril, flexão do quadril, rotação anterior da pelve, extensão do quadril e rotação posterior da pelve. É muita coisa, é muita função que esses grupos musculares fazem. E quando a gente pensa em um treino elaborado de forma eficaz para conseguir atingir todos esses feixes, a gente precisa pensar em todos esses movimentos. Até porque feixes de fibras específicos, eles têm uma melhor ativação em determinado movimento. Ah, vamos fazer glúteo, vamos fazer só agachamento, que é só a extensão do quadril. Certo, não dizendo que agachamento não é um exercício bom para glúteos. É sim, para não entrar naquela polêmica ordinária que rola aí há 1000 anos. Mas existem outros movimentos que também são de responsabilidade do glúteo, tanto máximo quanto médio. E se a gente visa um desenvolvimento estético específico naquela região, a gente precisa trabalhar em todos esses ângulos, aproveitando todos os vetores de resistência para atingir todos os feixes de fibra. Então, é justamente aí que mora um dos segredos da evolução do glúteo. A gente precisa pensar, eu vou deixar a imagem do glúteo aqui, ó. Glúteo máximo, glúteo médio, só para vocês terem uma ideia. Então a gente precisa pensar nisso, em atingir todos esses feixes de fibra para a gente conseguir ativar da melhor forma e evoluir da melhor forma. Lembrando, a ativação não é motivo de hipertrofia, mas tem correlação. Depois que a gente pensou em feixe de fibra, em ângulo de exercício, em alinhar vetor de resistência e feixe de fibra, em trabalhar em ângulos e feixes diferentes, a gente tem que pensar no volume de treino. Muitas pessoas ainda pecam quando só fazem exercícios multiarticulares para glúteo. Agora em 2023 saiu estudo que comprovou que a adição da elevação pélvica num treino de glúteo aumenta os resultados e as respostas hipertróficas. Então, pelo amor de Deus, chega dessa confusão de elevação pélvica não serve, exercício isolado para glúteo não serve. Chega! Voltando, um erro que vocês cometem muito é fazer apenas os exercícios multiarticulares para glúteo. E aí a gente acaba pecando no seu volume total de treino para glúteo. Pensa o seguinte, se você faz só os agachamentos para glúteo, a gente vai ter também esse trabalho dividido entre glúteo e quadríceps. Se você é uma pessoa que quer evoluir mais o glúteo que o quadríceps, a gente vai ter uma dissonância nos seus resultados, porque você vai favorecer a evolução do seu quadríceps, porque a gente tem exercícios no dia de glúteo que dividem o trabalho com os quadríceps, e a gente ainda tem um dia de quadríceps, então o seu volume de treino de quadríceps vai ficar muito maior do que o de glúteo. E se o seu objetivo era corrigir uma desproporção entre quadríceps e glúteo, esqueça, não vai dar certo. A desproporção, ela vai continuar. E aí, o volume de treino acaba ficando muito baixo. Porque, comparando essa situação anterior que eu citei, você acaba ficando com, sei lá, por exemplo, 40 séries para o grupamento do quadríceps, enquanto a gente vai ter aí 20 séries para glúteo, não trabalhando de forma isolada. Então, verifiquem o volume de treino de glúteo de vocês. E, se quiserem ser mais específicos, ainda separem entre glúteo médio e glúteo máximo. Conte com uma forma geral, mas também conte o subgrupo para você ter uma noção de como que a gente está e poder manipular isso. Outra coisa também que interfere bastante no treino de glúteo e que era um dos motivos pelo qual o pessoal condenava a elevação pélvica é a relação força-comprimento. Então a gente já está cansado de saber que para o músculo exercer a sua força máxima, ele precisa estar entre 100 e 130% de alongamento para conseguir se encurtar e exercer força. E o que as pessoas acusavam é que no movimento de elevação pélvica, essa amplitude de movimento, ela era curta, tá? E realmente, num movimento de elevação pélvica, a gente não tem uma amplitude articular tão grande quanto, por exemplo, em um agachamento a fundo, onde a gente vai ter uma flexão de quadril muito maior do que na elevação pélvica. Mas a gente não pode comparar esses dois exercícios, porque a gente está comparando dois exercícios completamente diferentes. E aí entra uma série de outros fatores, como por exemplo o vetor de resistência e o stick point do exercício. Então, enquanto no agachamento a gente tem uma carga vertical, na elevação pélvica a gente tem uma carga horizontal. Enquanto no agachamento a gente tem o stick point na fase excêntrica, no final da fase excêntrica, na elevação pélvica a gente tem o stick point
no final da fase concêntrica. Então no agachamento a gente tem um stick point com as fibras alongadas, na elevação pélvica a gente tem um stick point com as fibras encurtadas. Tudo isso vai influenciar em como que o seu glúteo vai evoluir, aonde que ele vai melhorar mais, aonde que ele vai melhorar menos, como que a gente vai mudar essa morfologia dele. Mas lembrando que para tudo isso aparecer, você precisa estar com um percentual de gordura um pouco mais baixo. Não adianta a gente pensar em hipertrofia regionalizada se você está com um percentual de gordura alto. A gente não vai conseguir ver isso. Pensando em tudo isso, ainda tem a questão das partes que a gente quer evoluir mais. Por exemplo, o glúteo máximo a gente tem a parte proximal da fibra e a parte caudal do glúteo máximo. Então, a depender do tipo e a priorização dos exercícios, a gente consegue atingir melhor certo ponto da fibra, trazendo uma maior evolução naquela localidade. Isso aí é hipertrofia regionalizada. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo. Vocês deixam aqui nos comentários que eu faço um vídeo específico de hipertrofia regionalizada para vocês. E para finalizar, um motivo também que influencia demais na musculatura do glúteo são os pares antagônicos daquele músculo. A gente precisa se atentar que a pelve está rodeada de músculo, fazendo um cabo de guerra de torque o tempo todo. Então a gente tem diversos músculos puxando para um lado, puxando para o outro, tentando equilibrar a força. E qualquer desequilíbrio nessa região pode gerar uma inativação do glúteo, certo? Por exemplo, os exercícios de extensão de quadril, que são muito comuns para glúteo, vão precisar de um bom tamanho no seu reto femoral, no seu psoas, que são pares antagônicos dele. Então, quando um encurta, o outro alonga, quando um alonga, o outro encurta. E se a gente tiver encurtamentos nessa região, a gente começa a ter compensações no movimento que vão gerar certa inativação e ineficiência na contração do seu glúteo, que pode estar atrapalhando os seus resultados. Paralelo a isso, a gente ainda tem músculos que exercem a mesma função que ele. Então, é um músculo que facilmente fica inativo e outros grupos musculares vão assumir essa função, deixando ele cada vez mais inativo, cada vez mais atrofiado e cada vez menor. Então, todos esses fatores precisam ser levados em consideração na hora de montar o seu treino de glúteo. Não é procurar um exercício que vai resolver o seu problema de uma vez. É analisar de forma concreta o que está acontecendo no seu glúteo, se ele está inativo, se a gente tem os pares antagônicos encurtados, se a gente precisa fazer um trabalho de ativação, quais os alongamentos precisam ser feitos. Se você já tiver um percentual de gordura um pouquinho mais baixo, a gente vai ver aonde que a gente precisa melhorar no seu glúteo para te dar uma estética melhor. Então é na parte proximal, é na parte distal, a gente precisa trabalhar um pouco mais de glúteo médio. E fazendo toda essa análise, a gente consegue montar um treino de glúteo eficaz para que você consiga evoluir. Também não podemos esquecer que, se você tiver em uma fase de cutting e emagrecimento, a criação de tecido fica um pouco dificultada. Então a gente baixa esse percentual de gordura seu para quando a gente entrar em um bulking ou em um off-season, que a gente estiver comendo mais calorias, a gente começar a evoluir bem drasticamente esses pontos fracos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou até aqui, eu agradeço pelo seu tempo e pela sua atenção. Se não me segue no Instagram ainda, não perde tempo, porque eu tenho uma conexão bem próxima com vocês lá. E se não for inscrito no canal ainda, não perde tempo e se inscreve aqui embaixo para acompanhar todos os meus conteúdos. Tamo junto, vamos nessa!